Quando chega assim final de ano, né, as famílias que têm o costume de se unirem, né, logo começam a planejar a festa, a preparar a festa. Esse ano vai ser na casa de quem? Vamos fazer o Natal na casa de quem? E às vezes centraliza, né, na casa dos pais, os filhos se reúnem. Eu me lembro que muito tempo atrás, meu avô, ele morava numa rua chamada Pitangueiras, lá na cidade de Jundiaí. E todo final de ano, Natal, começava no Natal, os filhos todos com as noras, as filhas com os genros, e os netos todos se reuniam lá, e era uma semana de festa, irmão. Imagine a festa. Lá tinha, na casa dele tinha um pátio, do tamanho desse pátio que nós temos aqui, né? Armava-se uma barraca de lona lá, e era uma maravilha. Meu avô sentava assim, os netos faziam fileira, e os netos iam passando, e ele ia dando as boas festas, né? Ia dando dinheiro para os netos, né? Era uma festa muito marcante, ficou marcado, né? Ficou marcado, e infelizmente as pessoas começam a partir, e aquele momento que era um momento de festa já não tem mais aquele brilho todo, né? Mas hoje, ainda hoje, algumas famílias mantêm essa tradição, mas outros já se reúnem na casa do irmão, se reúnem na casa de alguém, de um parente. E todos nós, na verdade, quando a gente é convidado e quando nós sabemos que vai acontecer uma festa, o que a gente faz? É difícil uma pessoa que não gosta de festa, né? Mas a gente se prepara com antecedência, porque dificilmente pode acontecer você ser convidado de última hora para uma festa. Pode acontecer, mas é muito difícil, né? Mas quando você é convidado, então você se prepara para aquela festa. Tem um hino, eu não me recordo quem é que canta esse hino, se é Mara Lima ou não sei, que diz assim um trecho do hino: vai haver uma festa no céu. Vai haver uma festa no céu. Se vai haver uma festa, tem que ter os convidados. Tem que ter quem? O protagonista da festa, quem vai proporcionar a festa. A festa tem que ter um propósito, um objetivo. Festa por quê? O que vai estar se festejando, né? Eu quero falar sobre isso com vocês hoje, irmãos. Sobre a festa que está para acontecer, e esta festa é um convite extensivo para todas as pessoas. Assim como você convida às vezes muitas pessoas para uma determinada festa, uns vêm com a maior alegria e outros, eles não participam da festa. Eles falam até, eu vou, mas chega na hora, acontece alguma coisa, ou eles arrumam algumas desculpas, como desculpas arrumam algumas pessoas que nós vamos citar aqui dentro das Sagradas Escrituras para não participar da festa que o Rei dos Reis está preparando. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 2 assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Vou ler novamente. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O tema da nossa mensagem é esse: Deus convidando-nos para uma festa. Amado, você sabe que tem muitas festas que acontecem e você tem que pagar o ingresso, tem que pagar a entrada, né? Se não me falha a memória, que você pode, me parece que vai acontecer o carnaval aí no Rio de Janeiro, né? E é um ingresso a ser pago, e que as pessoas já adquiriram, né, ingresso para o carnaval, antecipadamente já pagaram o que se deve ser pago. Mas a festa que nós
estamos convidando você, que todos os pregadores receberam a incumbência de Deus de convidar a humanidade, convidar os seres humanos, convidar as pessoas. É uma festa que a entrada é gratuita. Não precisa pagar absolutamente nada. Isso está escrito aqui no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo de número 1. Isso é escrito assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que tendes dinheiro, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Amado, o Senhor está usando aqui uma analogia e um simbolismo no vinho e no leite. Hoje existem outras tantas fontes de alimento diferentemente do vinho e do leite. Mas naquela época, a prosperidade ela se media através daquilo que a pessoa possuía no tirar o leite e também no fruto da videira com a qual se fazia o vinho. Isso conotava-se prosperidade. Você se lembra da festa que nosso Senhor Jesus Cristo foi? Lá ele foi convidado na festa no capítulo 2 de João. Ele foi convidado lá. Ele não entrou lá assim de bicão. A Bíblia nos fala que ele, a mãe dele, ele e os seus discípulos haviam sido convidados para esta festa. E quando ele chegou lá, faltou alguma coisa, e aquilo que estava faltando estava deixando o noivo preocupado e a pessoa que era responsável pela festa envergonhado, porque havia acabado-se o vinho, encerrou-se o vinho, não tinha mais vinho e a festa não tinha terminado ainda. Mas aqui nós estamos sendo convidados para participar de uma festa em que a gente conhece os elementos que estão sendo oferecidos diferentemente. É um comparativo apenas, é um simbolismo apenas. Mas está convidando todas as pessoas, porque para participar da festa programada e preparada pelo Senhor, não é através dos seus bens, da sua riqueza, que você consegue o ingresso. Não é. E você não é convidado também porque você tem posse e pode pagar economicamente a entrada nessa festa. Todas as pessoas são convidadas para esta festa, da mesma forma que Deus convidou a nação de Israel, o povo de Israel, para serem participantes dessas festas, e eles foram os primeiros a serem convidados. Você se lembra aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo disse assim, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Pois bem, eles eram os primeiros. E por que eles se tornarão os últimos? Nós vamos falar para você já por que vão se tornar os últimos. Havia uma festa preparada por Deus, e o povo escolhido para ser participante desta festa era o povo onde o Senhor Jesus Cristo nasceu, os judeus. Eles eram o povo de Deus, eles haviam sido escolhidos por Deus, lá desde a escolha de Abraão e dos seus descendentes que vieram formar o povo de Israel. Aquele povo era o povo de Deus e ainda hoje é o povo de Deus. E Deus preparou profetas para convidar aquele povo para aguardar a vinda do Filho dele. E aquele povo não apenas foi convidado verbalmente, oralmente. Aquele povo recebeu as Sagradas Escrituras como revelação de Deus, daquilo que Deus esperava, daquilo que Deus desejava, daquilo que Deus queria, e daquilo que Deus estava preparando para esse povo judeu. E o Senhor envia profetas,
e o povo se desvia, e o Senhor envia profetas chamando-os de volta à presença dele, e o povo se afasta, e o Senhor manda profeta, os líderes religiosos se levantam contra esses profetas, não aceitam, muitos desses profetas são mortos, outros são encarcerados, são presos. E o Senhor mandando, chamando a atenção daquele povo para olhar para aquele que haveria de vir. Por isso existem revelações desde Gênesis até o último livro Malaquias a respeito da vinda, falando do Senhor Jesus Cristo, não citando logicamente o nome dele, mas usando símbolos ali, apontando para ele, para que aquele povo então se preparasse para aquele que haveria de vir. Qual é a intenção que Deus tinha com a nação de Israel? O próprio João escreve no capítulo 1, versículo 12, que nosso Senhor Jesus Cristo veio para os seus. Para os seus ele veio. E se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que o Senhor incansavelmente convidou aquele povo para reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. E se eles tivessem reconhecido Jesus Cristo como Filho de Deus, aquela nação se tornaria o que nós somos hoje, o que a igreja é. Aquela nação se tornaria os missionários para o mundo todo, levando o evangelho para todas as demais nações, porque Deus escolheu aquela nação para aquela nação ser uma nação missionária, se eles tivessem recebido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foram os primeiros. Mas o que aconteceu, o que sucedeu? Sucedeu que eles não receberam, não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. O plano de Deus falhou, o projeto de Deus falhou? Não falhou. Deus, mesmo sabendo que determinadas coisas não irão acontecer, mas Ele tem o plano dEle, Ele tem o projeto dEle. Se elas não acontecerem, não serão por falta e por falha dEle. Assim como Deus criou Adão e Eva para viver perpetuamente nas delícias que Deus preparou, o plano de Deus não foi frustrado. Mas o homem é que falhou no projeto e no plano de Deus. Deus, Ele não falha em seus planos, Deus, Ele não falha em seus projetos, não falha de forma alguma, de maneira alguma, Ele não falha. Sempre será o homem, porque a falha não existe em Deus, a falha existe no homem. Mas Deus, em sua infinita graça, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, Ele sempre quer trabalhar unido com o homem. E quando Deus tem o plano e o projeto dele com o homem, e esse plano, esse projeto não consegue ir adiante, não é por falta em Deus ou falha em Deus, é sempre do homem. E olha, irmãos, a nação de Israel rejeitou a Jesus. Eles foram convidados, mas não quiseram o quê? Participar da festa que Deus estava preparando, da celebração, das bodas, do casamento entre o filho dele e a noiva, que de princípio era o povo de Israel. E eles então não aceitando, não querendo, o que é que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus então fez com que o filho dele se voltasse para os outros povos, para as outras nações. Aqueles que eram para fazer isso falharam, os homens falharam, mas Deus em Cristo Jesus não falhou. Não falhou. Ele se vira para os outros povos, para as outras nações, para as outras pessoas. Então ele começa a escolher. Agora você vê que coisa interessante, irmão. Que coisa interessante. A nação falhou. O povo coletivamente falhou. Mas o Senhor então começa a escolher dessa própria nação individualmente. E ele escolhe aqueles 12 homens, todos eles eram judeus.
eram galileus, todos eles. Só Judas Iscariotes que não era galileu, os demais todos eram galileus, só Judas que não era. Então ele se escolheu aqueles 12 homens, para começar através daqueles 12 homens. Você veja bem, amado, que Deus, Ele não desprezou de forma alguma a escolha de princípio que Ele tinha feito com o povo de Israel. A coletividade, a nação não aceitou, mas individualmente Ele chamou aquelas pessoas, e essas pessoas individualmente começaram a aceitar o chamado dele, e ele capacitou essas pessoas para que essas pessoas se tornassem missionários dele, para levar o evangelho às demais nações. E o que aconteceu? Aconteceu, amado irmão, que o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço para restaurar no coração do homem a salvação, a comunhão com Deus. E Ele não fez isso especificamente para uma pessoa ou para outra pessoa, Ele fez isso para todas as pessoas. Consequentemente, Ele quer que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir o que Ele fez em favor delas. Por quê? Porque o que Ele fez em favor delas, trazendo e dando a salvação a elas, elas precisam saber, porque nisso está um convite para que elas venham a participar das bodas que Deus preparou e que o povo, a nação de Israel rejeitou. Então Ele está oferecendo, convidando outros povos para participar dessa celebração, dessa comunhão, dessa festa, dessas bodas que não vai acontecer na terra, vai acontecer nos céus. Amém? Vai acontecer nos céus. Mas da mesma forma, amado irmão, em que Israel ouviu durante um período extenso de anos, séculos, a mensagem levando, fazendo com que eles olhassem para o Filho de Deus que viria, e eles recusaram. Da mesma forma hoje nós estamos anunciando a todas as nações e todos os povos e todas as pessoas essa festa, olhando, levando o homem a olhar para Jesus, que Ele já veio uma vez, agora Ele não vai voltar, Ele vai vir nas nuvens, vai arrebatar os convidados que aceitaram o convite, e esses então estarão participando das bodas preparadas lá na cidade celestial. Mas todos que serão convidados a ouvirem o evangelho aceitarão o convite? Todas as pessoas que vierem a ouvir o evangelho, que é o convite para essas bodas, que só poderá participar aqueles que receberão e aceitarem o convite, eles vão receber uma marca de participante dessa festa. Vão receber. Qual é essa marca? A marca de serem lavados e purificados no sangue de Jesus e terem os seus pecados perdoados. Isso é o acesso à presença do celestial. É o acesso. É isso, essa é a marca. Então a gente vê, irmão, na Bíblia Sagrada, que hoje a gente convida, a gente prega, a gente anuncia. Todas as pessoas têm o coração voltado a receber o convite. Recebe o convite. Todas elas têm o coração voltado para aceitar esse convite? Não. Assim como houve rejeição no povo de Israel, assim também há rejeição em outros povos. Então nós lemos aqui que esse convite, essa entrada é livre e gratuita, mas que existe muitos mensageiros que estão convidando. No capítulo 22, versículo 8 e 9 de Mateus, diz assim: esses mensageiros saíram convidando o povo, e o povo rejeitou. E olha, irmão, a rejeição às vezes tem justificativas, as justificativas mais banais existentes. Mais banais.
logicamente, quando você vai fazer uma festa, tem um dia definido. Esse dia eu não sei qual vai ser, você também não sabe. Mas há um dia definido. Então diz assim, olha, tal dia vai haver o casamento, tal dia vai acontecer isso, vai acontecer. Então a pessoa tem o período para se preparar para aquele dia, para não arrumar nenhum outro compromisso. Não. Mas a Bíblia nos fala assim, que quando eles saíram convidaram a todos, e eles retornaram dizendo, está pronto, está tudo pronto, já está na hora da festa. Aí um disse assim, me desculpe lá, fala para o senhor da festa lá me desculpar, porque eu comprei 7 juntas de boi e eu preciso ver esses bois. Ora, não tem ninguém que compre bois sem ver. Não tem. Eu comprei aí um pedaço de terra, então eu preciso ir lá ver o pedaço de terra. Você não tem como você comprar uma coisa antes de ver. Você precisa ir ver primeiro para depois fechar negócio. Então as pessoas, elas arrumam as mais diversas desculpas para não aceitar, para não participar dessa festa. Isso é, a pessoa não sabe valorizar o convite que ela está recebendo. Você se lembra daquela passagem que o Senhor Jesus Cristo diz que o reino de Deus, ele é semelhante a um homem, que ele viu um campo, e ele foi observar esse campo, e quando ele observou aquele campo, de repente ele encontrou naquele campo uma pedra preciosíssima, de estimado valor, e ele não tinha condições de adquirir aquele campo, consequentemente não tinha condições de adquirir aquela pedra. A Bíblia fala que ele foi, vendeu tudo que ele tinha, então ele quis comprar aquele pedaço de chão, quis comprar aquela terra. Irmão, essa terra que você pode comprar, mas você tem que vender tudo que você tem, isso é uma coisa simbólica. Você não pode entrar no reino de Deus se você continuar servindo o mundo. Aquela pedra preciosíssima é o Senhor Jesus Cristo, e o campo é o reino de Deus. Você não tem como entrar no reino de Deus carregando com você as suas coisas. Não tem como, é impossível. Então você tem que abandonar tudo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas foram deixadas para trás, eis que tudo se fez novo. Amado irmão, pelo amor do nome de Jesus, não arrume desculpas para não aceitar, para não adentrar, para não querer o reino de Deus. Pare de colocar os seus propósitos, os seus planos diante das coisas do Senhor, dando preeminência às coisas que não têm, na verdade, valor espiritual nem preeminência nenhuma. Não faça isso. Não faça isso. Você foi convidado de uma maneira especial. O convite que você recebeu, houve um preço a ser pago para você obter esse convite e esse ingresso. Por favor, amado, pare, em nome de Jesus. Porque nós às vezes nos tornamos, sabe, que o pior inimigo nosso somos nós mesmos. A gente fica e vive boicotando as inspirações espirituais que nós temos lá no fundo do nosso coração e que são dadas pelo Senhor. São dadas pelo Senhor, são colocadas pelo Senhor no nosso íntimo. E às vezes a gente fica arrumando um monte de outras coisas. Aquele que não deixar tudo não pode ser meu discípulo. Não pode. Olha, quando esses que foram ordenados pelo Senhor vão e convide, e eles fizeram as piores desculpas, o que o Senhor Deus fez? O Senhor disse assim: esses aí não eram dignos de participar. Não era, olha,
o Senhor os tratou de uma maneira muito importante, privilegiando-os, dando a eles a oportunidade de ouvirem o convite, irmão, ouvirem o convite. Na verdade, eles não eram dignos. Prova disso é que eles encontraram e tinham e escolheram uma coisa que eles colocaram no coração, aparentemente dando mais valor àquilo do que aquilo que lhes era oferecido. Deixa eu perguntar para você, o que é que você tem que é mais importante do que o reino de Deus? O que é que você tem? O que é que você tem e que às vezes você acha mais importante do reino de Deus? Porque quando você tem a oportunidade de se expor ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de desfrutar, ouvir o privilégio que é estar atento à pregação, ouvir a pregação, e você coloca outras coisas. Às vezes você não falta numa festa, às vezes você não falta numa diversão, e você troca a casa do Senhor pela diversão, você troca a casa do Senhor, a mensagem da palavra de Deus, por conversas tolas, por conversas sem propósito, que não acrescentam absolutamente nada. Maria, você escolheu a boa parte. Marta, escuta aqui uma coisa, você está tavarefada aí, que é isso aí? Vem querer chamar a minha atenção? Não, Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirada. O Senhor, Ele mandou então saírem convidando, e eles saíram convidando, e o Senhor disse assim: ó, eu quero que vocês convidem os cegos. O cego, ele depende de alguém. Eu quero que você convide os mancos dependem de alguém. Eu quero que vocês convidem os paralíticos dependem de alguém. Eu quero que você convide pessoas que vão precisar da tua ajuda, que vão depender para você direcioná-las, para você ajudá-las, para você guiá-las, para você levá-las. Quem foi que pecou? Foi ele ou o pai dele para que nascesse cego? Não foi ele nem o pai dele. Foi assim para se manifestar na vida dele a glória de Deus. Trouxeram o paralítico na presença de Jesus. Não tinha jeito de entrar, tinha os egoístas lá que não deixavam entrar, tinha os religiosos lá na frente pedindo: tira aí, vão descer o homem. E desce o paralítico na presença do Senhor. O Senhor fala para ele assim: ó, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Ele levantou, andou, foi embora para a casa dele. Pessoas dependentes, pessoas que não têm desculpa, pessoas que precisam de ajuda, porque tem muitas pessoas que se acham justas em si mesmas, justas ao ponto de rejeitarem o convite que o Senhor Deus lhes faz através dos seus pregadores, através dos seus missionários, através da sua igreja. Nenhum homem será justificado perante Deus. Nenhum. Todos dependem, todos necessitam, todos precisam. Ninguém conseguirá entrar no céu se lhes faltar a marca do convite, se lhes faltar a marca com a qual Deus carimba aqueles que lhe pertencem como propriedade peculiar, como propriedade particular. Mas o Senhor não mandou apenas convidar pessoas adultas, não. A Bíblia nos fala no capítulo 19, versículo 14 de Mateus, uma passagem muito importante. Olha só que coisa interessante. Diz assim que pais estavam trazendo os seus filhos para Jesus, pôr a mão sobre eles e orar por eles. O seu filho não é para ficar atrás de um videogame o dia inteiro, não, irmão. Não é para ficar atrás de uma televisão o dia inteiro, não.
Em nome de Jesus, não é para isso, irmão. Você está trazendo doença na mente do teu filho. Está trazendo enfermidade na cabeça dele. Logicamente, eu não estou me referindo a essa situação em que os filhos estão aprendendo aí através das aulas online. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a você colocar o teu filho para assistir qualquer coisa só para você ficar sossegado. Porque para você, às vezes, o filho está te parecendo um peso. Ensina a palavra de Deus para ele e você vai ver que ele não é peso algum. Os pais têm a obrigação de levar os seus filhos no caminho do Senhor, mas nós estamos vendo muitos pais cristãos que não se preocupam nem um pouco com a situação espiritual dos seus filhos e eles não querem nem trazer os filhos na igreja. Ouça o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele estava ensinando os pais feliz, contente, vem trazer os filhos para os filhos serem abençoados. Tragam os seus filhos na igreja para serem abençoados. Abençoado aprendendo lá na escola, condizente com a idade deles, com as aulas condizentes com a idade deles. Sabe o que alguns faziam? Não trago os filhos. Alguns dos discípulos queriam impedir que essas crianças chegassem até Jesus. Queriam impedir. O que Jesus disse para eles? Não façam isso. Não façam isso. Deixem vir a mim os pequeninos. Aleluia. O reino dos céus pertence a teu filho, amado. O reino dos céus pertence a essa criança que está do teu lado aí. É tão importante que o Senhor disse assim: se você não se tornar como essa criança, você não vai entrar no reino dos céus. Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Muitos pais se arrependem hoje, porque achavam bonito levar o seu filho novinho para junto deles. Hoje é proibido, né? Mas às vezes dentro da própria casa, dando bebida para o filho, dando cigarro para o filho, para achar que o filho é homem. E como se for para ser homem, precisa beber. Como se for para ser homem, precisa fumar. Como se para ser homem, precisa fazer as coisas que as pessoas... Então o Senhor está dizendo: não proíba o teu filho de vir na casa do Senhor. Não proíba o teu filho de vir na casa do Senhor. Infelizmente, e falo isso com muita dor no meu coração, existem muitos pais que agiram errado com os seus filhos e hoje esses pais sofrem terrivelmente, porque os filhos tomaram um rumo e parece até hoje ser um rumo sem volta, um rumo de vício, um rumo de tantas e tantas e tantas coisas ruins que distanciou o filho da convivência dos pais, e que os pais hoje sofrem duras penas pela situação que seus filhos se encontram. O Senhor, Ele também diz que o convite dEle é um chamado para os pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não vim chamar nenhum justo. É interessante que a Bíblia fala que não existe um justo sequer. Olha só, o Senhor diz assim: eu não vim chamar nenhum justo ao arrependimento. Justo não precisa se arrepender, mas existe alguém justo? Não há um justo sequer, nenhum sequer. Nem mesmo aquela pessoa que se acha justa, nem mesmo aquela pessoa que se coloca numa santidade acima de tudo e acima de todos, como nós ouvimos aí uns tempos atrás, um ex-presidente da nossa nação vomitar isso, coisa horrorosa, que ele é mais santo do que... né?
mas a Bíblia fala que não existe um único justo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio chamar os pecadores, e todos pecaram, e todos estão destituídos da glória e da graça de Deus. Todos. O convite, então, é extensivo a todos. Por isso que Ele disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, toda pessoa. Pobre daquele homem que fala assim: não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, se justifica a si mesmo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Um dia Deus vai mostrar na cara dele o que ele é de verdade. Vai mostrar para ele, né, o que ele é de verdade. O que ele é de verdade. O convite do Senhor também é para os cansados e sobrecarregados. Ele diz aqui em Mateus 11:28: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, que coisa gloriosa, irmão! Eu não sei como, eu sei sim, né? Eu sei como tem pessoas que conseguem rejeitar isso, conseguem rejeitar por não conhecer o Senhor. A partir do momento em que a pessoa aceita o convite do Senhor e recebe o perdão dos seus pecados, que é um peso terrível na mente da pessoa, é um peso terrível nos ombros da pessoa, é um peso terrível, e que é eliminado quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, e o sangue de Cristo o purifica, o lava, o limpa. Vinde a mim, não é vai lá, não é vai aqui, não vai lá, não é lá, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou aliviar a vossa carga, eu vos aliviarei. Então, amado, olha só, o convite é feito para todos os povos, e ele é feito por nós, pela igreja. A igreja é aquela que convida, porque a igreja ela é a noiva, é aquela que vai participar das bodas. Então, a noiva, a igreja que somos nós, e temos o dever de convidar as outras pessoas para participarem dessa festa que em breve vai acontecer. E sabe, irmãos, para encerrar aqui, o que João escreveu no capítulo 6, versículo de número 37, olha que coisa interessante. Nosso Senhor Jesus Cristo falou e João escreveu: todo aquele que o Pai me dá. Nossa, você consegue entender? Todo aquele que meu Pai me dá, isso é, todos pertencem ao Senhor Deus por direito de criação. Todos. Foi Deus que te criou, foi Deus que me criou, foi Deus que criou cada um de nós. Então, nosso Senhor Jesus Cristo falou e João escreveu: todo aquele que o Pai me dá. Ele não pode dar algo que não lhe pertença. Não pode. Não pode. Então, quando você vai até Jesus Cristo, você vai levando por aquele que tem sobre ti o direito de criação. Ele é o teu Criador. Então ele encaminha você até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele continua dizendo assim: olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse virá a mim. Então muitas pessoas são chamadas, ao ouvir o Evangelho são convidadas, mas quando elas abrem o coração para ouvir o Evangelho, então o Senhor Deus as encaminha para o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E ele vai completar dizendo assim: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o jogarei fora, o lançarei fora.
de maneira alguma. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Glória a Deus, irmãos. Para nós concluirmos, o convite está feito a todos, a entrada é gratuita, o preço já foi pago, portanto, não rejeite o convite, venha para participar da festa. Amém?